Galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Alexialete, caso você não me conheça, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Continuando a sequência de vídeos do Michael Jackson aqui no canal, nos preparando para o filme biográfico que vai sair no final de abril. No último vídeo, seguindo a cronologia, nós falamos sobre o comercial da Pepsi e o cabelo do Michael que pegou fogo, resultando aí no início do consumo de remédios que acabaram com a vida dele. Falamos também sobre a Victory Tour, que foi o fechamento dos Jackson 5, e também falamos do lançamento de We Are The World. Não esquece de hypar esse vídeo, compartilhar com seus amigos e me seguir nas minhas redes sociais, é muito importante para você me conhecer melhor, se aproximar mais de mim, conhecer outros trabalhos que eu faço além do YouTube, tá? Estão todas aqui no canto da tela, é muito importante principalmente no Instagram. E também tem o Instagram do meu curso de dança, eu sou professora de dança, tô trabalhando com K-pop, performance, screen dance, então se você tem interesse, o curso ainda não lançou, mas o Instagram já tá ativo e por lá você vai receber novidades antes do lançamento do curso, beleza? Então segue lá. Bom, em 1986 ocorreu o lançamento do filme Captain EO, uma colaboração entre a Disney e o Michael Jackson. O Michael já havia se oferecido para a Disney para atuar como Peter Pan no filme live action, mas a Disney não aceitou. O que faz muito sentido não ter aceitado, porque Peter Pan é uma criança, não teria como o Michael atuar ali, a não ser que ele fosse o Capitão Gancho. Mas eu acho que o Michael queria fazer o Peter Pan, então não sei se daria muito certo. Bom, a Disney recusou, mas em troca eles fizeram uma proposta ao Michael. Eles ofereceram ao cantor a possibilidade de protagonizar um curta-metragem de 17 minutos. O enredo desse curta-metragem seria baseado em uma aventura de ficção científica em formato de musical. Mesmo sendo um curta-metragem, a ideia é que ele fosse produzido como um longa-metragem, com produtores de filmes como Star Wars, Indiana Jones e Drácula. Esse curta-metragem não era para ser transmitido em cinemas, televisões, nada disso. Era um filme para ser projetado em teatros dos parques da Disney, então era para ser uma atração da Disney. Ninguém confiava verdadeiramente que esse projeto fosse realmente funcionar, porque era considerado uma produção à frente do tempo. Isso porque eles queriam utilizar de fatores que ainda estavam sendo construídos na época, coisas que ainda não eram muito comuns, coisas que não tinham ainda, que estavam em protótipos, como por exemplo imagem 3D e efeitos de CGI, coisas que hoje em dia praticamente não existe produção cinematográfica que não utilize esses fatores, mas na época isso ainda estava sendo implementado e construído ali nas produções cinematográficas. Nem preciso dizer que o Michael, sendo Michael, obviamente aceitou. O Michael adorava essas coisas envolvendo ficção científica e adorava se meter nessas aventuras, nesses projetos malucos, então obviamente que ele aceitou. As produções do filme então começaram em 1985 e o lançamento oficial foi em 1986. Estima-se que o orçamento desse filme tenha sido de mais de 23 milhões de dólares, sendo que só o Michael Jackson ganhava 1 milhão de dólares por minuto de filme. Ou seja, esse curta-metragem se tornou o mais caro para ser produzido de todos os tempos. A produção desse filme foi muito complicada justamente por conta dos efeitos 3D, que eram o maior diferencial. Além da produção do filme propriamente dito já ter sido muito difícil, ainda tinha o processo de transmissão e projeção nos parques temáticos. A ideia era fazer uma enorme atração, não era para ser só um curta-metragem produzido no teatro, era para ser tudo imersivo. Demandavam de vários equipamentos como fibra ótica, jatos de fumaça, sistema de laser, coisas ali que eram muito complicadas, muito caras e que demandavam ali uma estrutura grande na atração do parque. Além disso, teve produção de maquiagem, já que no curta-metragem teve ali criaturas, né? Além de seres humanos, teve criaturas. O especialista que trabalhou na criação da maquiagem da criatura principal ali do filme foi o Rick Baker, que é o mesmo criador das maquiagens do Michael no videoclipe de Thriller. Foi ele também que supervisionou a produção do personagem Fuzzball, que era uma criatura pequenininha do filme que voava, o que tornou a produção do filme mais difícil e mais caro, para poder fazer as cenas daquele bonequinho parecerem mais realistas.
As músicas principais do filme eram We Are Here to Change the World e Another Part of Me. As duas músicas foram em grande parte produzidas pelo próprio Michael Jackson e a música Another Part of Me acabou entrando no álbum Bad depois e também tomou a primeira posição nas paradas de R&B da Billboard. A coreografia de dança realizada no filme foi feita por um coreógrafo profissional, mas também teve colaboração do próprio Michael Jackson. A coreografia se destacou por usar muitos dançarinos e um tipo de movimentação que chamamos de precisão militar. Ou seja, todos os movimentos muito coordenados, com todos os dançarinos fazendo tudo exatamente perfeito ao mesmo tempo certinho. Uma coisa que inclusive era um destaque do próprio Michael Jackson, né? O próprio Michael usava muito disso nas coreografias dele. A coreografia não só foi criada para ser uma apresentação, ela seguia a cronologia do filme, ela continuava a história do que estava acontecendo ali, tendo como foco o personagem interpretado pelo Michael Jackson. Uma coisa que é um diferencial nas produções da Disney, porque geralmente a música conta a história e a coreografia é mero visual. Geralmente é assim que são as produções da Disney. Nesse caso, não. Nesse caso, o destaque era a coreografia e não a música. Uma coisa que combina muito com o Michael Jackson, né? Visto que o Michael era um dos maiores especialistas em dançar sem música, Michael vivia fazendo passos de coreografia sem o som no fundo. Várias cenas de várias produções dele têm essa questão, então é uma coisa que combina com o Michael. Obviamente, a Disney fez aquele grande suspense como divulgação, falando que tinha um projeto novo secreto com o Michael Jackson e que seria diferente de tudo que eles já tinham feito. Claro que eles fizeram esse tipo de divulgação e, obviamente, que essa divulgação deu certo, porque ficou todo mundo curioso e ansioso para saber o que é que vinha de novidade por aí. No dia da inauguração da atração no parque temático da Disney, os produtores do filme e a atriz Angélica Houston, que fez a criatura principal lá no curta-metragem, todos eles compareceram à inauguração, foram lá no evento, deram atenção ali para as pessoas, cortaram a faixa de inauguração, enfim. Mas o Michael Jackson não compareceu, o que gerou ali uma comoção geral, todo mundo questionando por que o Michael não estava na inauguração, cadê o Michael? Muita gente foi lá para ver o Michael na inauguração e ele não estava. Inclusive, até os jornalistas ali brincaram, falaram que o Michael estava por aí, escondido no parque, observando tudo o que estava acontecendo, mas eu acho que o Michael só não foi mesmo, tá? Eu acho que ele só não compareceu. A atração no parque acabou ganhando muita notoriedade na época, muita gente compareceu, filas e filas enormes para entrar no brinquedo. Muitas das pessoas que foram lá assistir ao filme na atração disseram que era como ver um show do Michael Jackson, só que no espaço sideral. Ou seja, me parece bem interessante. A atração do parque foi seguindo, mas chegou ali por volta de 1990 que a imagem do Michael Jackson estava sendo ali meio degradada, a Disney não estava gostando de estar ligada ao nome do Michael por conta de tudo que estava acontecendo ali, então ela fez o quê? Começou a diminuir as transmissões, já não era todo dia que tinha atração no parque, começou ali a diminuir o negócio, mas não parou. Foi apenas em 1997 que o filme A Atração foi definitivamente substituída. Porém, em 2010, depois da morte do Michael Jackson, né, o Michael morreu em 2009, em 2010 a Disney retornou com a atração no parque, justamente como uma homenagem ao cantor, e essa atração só foi retirada depois dessa vez em definitivo em 2015. Uma curiosidade completamente aleatória que eu achei procurando isso aqui, tá? Em 2024, na produção Star Wars Skeleton Crew, no episódio 2, aparece uma criatura presa em uma gaiola e essa criatura é muito parecida com o Fuzzball. Na verdade, é o Fuzzball. As pessoas que conseguiram pegar essa referência falaram bastante sobre isso na internet, criando uma especulação, né, uma teoria de que o curta-metragem de Capitã Yoh faria parte ou não da galáxia de Star Wars. Eu particularmente nunca assisti Star Wars, tá? Eu juro que eu vou assistir, juro que eu tenho vontade de descobrir esse mundo, mas não assisti. Então não tenho a mínima ideia se tem alguma coisa a ver, se é meio parecido, mas pode ser que é só uma referência ali do Fuzzball e uma brincadeira que eles fizeram como uma homenagem.
Como eu falei, esse curta-metragem foi criado para ser uma atração nos parques da Disney, mas por muito tempo as pessoas pediram para a Disney lançar o filme em DVD e Blu-ray, mas isso nunca aconteceu e mesmo agora com o Disney Plus o filme também não veio à tona, não tem lá. Algumas pessoas acham que a Disney não utiliza mais esse filme porque não quer estar ligada ao nome do Michael Jackson, né? Por conta de todas as polêmicas, por conta das acusações em cima do Michael, porque é uma coisa muito pesada. Primeiro, é um assunto muito pesado. Segundo, é muito complicado, porque muitas das pessoas acreditam ainda que o Michael sim era culpado. E terceiro, é uma coisa da qual a Disney foge completamente, obviamente, porque a Disney é produção infantil e, obviamente, não quer estar ligada a qualquer tipo de pessoa ou situação que esteja ligada a atos criminais envolvendo crianças, né? Obviamente. Então, tem algumas pessoas que acham que a Disney não lança o negócio por conta disso. Já tem outras pessoas que acreditam que eles não lançam porque a produção é muito antiga, foi feita com equipamentos antigos, foi feita numa qualidade antiga e que não caberia trazê-la de volta hoje. De qualquer forma, tem lá o vídeo no YouTube para se você quiser assistir, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo ou qualquer coisa do tipo. Mesmo sendo descartado com o tempo, o filme foi sim um marco de inovação e tecnologia nas produções cinematográficas da época, além de marcar o progresso nas atrações de parques temáticos. Como sempre, Michael Jackson revolucionando tudo, né? Então chegamos em 1987 com o lançamento do álbum Bad. O último álbum inédito do Michael Jackson tinha sido o álbum Thriller, que foi lançado em 1982. Desde então as pessoas esperavam por mais um álbum novo que só veio a ser lançado em 1987, com um atraso de 2 anos, porque na verdade era para esse álbum ter sido lançado em 85. Bom, depois da Victory Tour em 1984, o Michael começou a produção do novo projeto que seria o último com o Quincy Jones. O Michael escreveu 60 músicas, mas só produziu 30 delas. A ideia dele é que o LP fosse um LP triplo, ou seja, 3, cada um com 10 músicas. Porém, o Quincy Jones convenceu ele de que seria uma péssima ideia e eles lançaram um LP único de apenas 10 músicas. As gravações do álbum começaram em janeiro de 1985, terminaram em julho de 1987 e o lançamento oficial do álbum foi em agosto de 1987. Com esse novo álbum, o Michael buscava aumentar o seu repertório e o alcance, então ele trouxe temas mais fortes para as músicas e estilos diferentes como rock, hard rock e funk. A edição de LP e fita cassete continham as músicas Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana e Smooth Criminal. Mas na edição de CD também continha a faixa Leave Me Alone como bônus. O Michael co-produziu e compôs todas as faixas, exceto Just Good Friends e Man in the Mirror. 5 das faixas do álbum conquistaram a Billboard Hot 100, alcançando o recorde de maior quantidade de sons de um único álbum a alcançar esse ranking. Esse recorde só se repetiu posteriormente pela Mariah Carey em 1990 e pela Katy Perry em 2010, mas ele nunca foi quebrado. O álbum também estabeleceu outro recorde, ficando na primeira posição na lista de mais vendidos em 25 países por várias semanas, se tornando o álbum do Michael com as vendas mais rápidas e o álbum mais vendido no mundo entre 1987 e 1988. A faixa título do álbum, a música Bad, venceu o prêmio Canção Favorita de R&B e Soul no American Music Awards, ou seja, mesmo com uma música mais puxada para uma outra vibe, o Michael não conseguia sair da categoria de R&B e Soul, que era o que ele queria. Ele queria ser reconhecido como um cantor pop, como um cantor de vários estilos, mas sempre botavam ele como cantor de R&B, ele odiava isso, e Bad, mesmo sendo uma música diferente, ainda entrou nessa categoria. Ainda no mesmo ano, Michael saiu em turnê com a Bad World Tour, a primeira turnê mundial solo do cantor, com um total de 123 shows, passou por 15 países e atraiu mais de 4 milhões de pessoas, firmando um recorde de maior bilheteria em turnê.
Junto com o sucesso do álbum Bad veio também os problemas. Durante a produção do álbum, tanto o Michael quanto o Quincy Jones queriam a participação de alguns artistas como Prince, Barbra Streisand e Whitney Houston, mas nenhum deles aceitaram fazer. Acredita-se que essa rejeição veio por conta dos temas fortes abordados nas músicas desse álbum e também por conta das notícias negativas, né, as notícias ruins que estavam saindo sobre o Michael na época. Os únicos artistas que concordaram participar com o álbum foram o Stevie Wonder, que era um amigo pessoal do Michael, e a Sayeda Garrett, que era uma artista que havia estreado a sua carreira recentemente e, obviamente, né, ela ganhou uma oportunidade de produzir uma música com Michael Jackson, até eu iria, né, gente? Qualquer um de nós iríamos. O álbum abordava temas pesados como paranoia, discriminação racial, violência sexual, viés midiático, que é jornalistas antiéticos, né? Esses jornais sensacionalistas, fofocas, enfim. E o tema groups. Groups são fãs que procuram intimidade e relações sexuais e amorosas com os artistas em troca de fama e dinheiro. Era um assunto que era muito comentado na época, era um termo muito utilizado em notícias, fofocas e coisas do tipo, e Michael fala sobre isso no álbum. Inclusive, a música mais polêmica desse álbum foi a Dirty Diana. Gente, eu tenho muita dificuldade pra falar esse nome, tá? Porque eu tenho a língua meio presa, T e D são meio difíceis de falar, em inglês principalmente, então... Enfim, essa música abordava justamente o tema groups, e muita gente criticou o Michael porque acreditava que na música ele falava da cantora Diana Ross, que era uma cantora que era muito amiga do Michael e naquela época não estava tão próxima dele e a galera tava achando ali que a música era pra ela porque tem o nome dela na música. Outras pessoas também criticaram essa música, tá? Mas por outro motivo. Criticaram o fato do Michael ter usado o nome Diana, que era um nome tão importante, tão emblemático na época, porque era o nome da princesa Diana. Então as pessoas criticaram muito o Michael por ter usado o nome da princesa de forma pejorativa. Mas, só para deixar muito claro, lembrando aqui que a Diana, a princesa Diana, chegou a comentar sim sobre a música, falou que adorava, ela adorava o Michael e pedia para ele cantar essa música para ela, inclusive. Durante as divulgações ali do álbum, os jornalistas começaram a atacar o Michael Jackson com notícias como: Michael Jackson tentou comprar os ossos e as roupas do Homem-Elefante, ou Michael Jackson guarda parte do próprio nariz retirado em cirurgia plástica dentro de uma jarra em casa, ou Michael Jackson dorme em uma câmera hiperbárica para retardar envelhecimento. Notícias aí sensacionalistas que representavam a excentricidade do cantor. Isso repercutiu muito, tipo, absurdos. O Michael, posteriormente, claro, né, que se posicionou sobre essas notícias falando que eram todas mentiras, que nada disso aconteceu, que não tinha nada a ver. Mas não podemos deixar de citar que o Michael definitivamente tinha algumas excentricidades, né? Como ter um zoológico e um parque de diversão em casa, como ter o macaco Bubbles, né? Que era o chimpanzé de estimação que era tratado como um ser humano pelo Michael Jackson. Então tinham questões ali que não favoreciam ao Michael nesse quesito e por isso as pessoas começaram a achar ele muito estranho e começaram a falar muito sobre essas excentricidades e criar teorias como as do Homem-Elefante. Além disso, assuntos como as mudanças físicas do cantor começaram a ser mais faladas, né? Tanto os procedimentos estéticos, né, as plásticas, quanto a mudança da cor de pele dele. Tudo isso se tornou mais perceptível porque o último álbum a ser lançado tinha sido Thriller e o novo Bad, e existe uma grande diferença no na aparência do Michael Jackson entre um álbum e outro, então muita gente começou a falar muito sobre essas diferenças.
Inclusive, caso você não tenha assistido, eu fiz um vídeo, o último vídeo que saiu sobre o Michael aqui no canal, na verdade, foi um vídeo que eu fiz sobre as mudanças físicas do cantor. E aquele vídeo, coisas que acontecem naquele vídeo, estavam acontecendo ao mesmo tempo disso aqui que eu estou contando pra vocês. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste, ok? Tá aqui em cima no card. Em 1988, o álbum Bad recebeu 4 indicações no Grammy Awards. O cantor compareceu ao evento e fez performances maravilhosas de The Way You Make Me Feel e Man in the Mirror. Porém, mesmo assim, o cantor não recebeu nenhum prêmio. O que, obviamente, virou uma grande polêmica na época. Tanto os fãs quanto o próprio Michael começaram a criticar o Grammy Awards e premiações do tipo, especulando sobre injustiças e preconceitos com o cantor. O Michael chegou a se pronunciar com muita raiva e tristeza, ok? Ele disse que a premiação julgou ele pela aparência e não por suas músicas. Eles consideravam sim isso um ataque racial direto ao Michael por ele ter, entre aspas, mudado a forma física, né, trocado a cor de pele ali propositalmente, coisa do tipo. E, obviamente, Michael ficou muito mal com isso. Depois desse acontecimento, Michael começou a diminuir a quantidade ali de premiações e de eventos que ele participava presencialmente. Já não eram todas as premiações e eventos que ele estava presente, a maioria ele não estava e ele só ia naquilo que ele achava que fazia bem pra ele, senão ele não comparecia. E aqui nós terminamos esse vídeo e vamos continuar no próximo, então é muito bom você não se esquecer de hypar o vídeo, muito importante, e deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. Não esquece de assistir os outros vídeos da playlist, se você não assistiu você não vai entender nada, não vai fazer sentido nenhum, é bom você ver na ordem que tá na playlist. Não esquece de seguir nas redes sociais que estão lá embaixo na descrição, e é isso, um beijo e até a próxima!